Seu João só vai começar a explicar já? Então, aí vamos fazer uma galinhada aqui entre amigos, né? Então eu vou começar agora a preparação. Picar os frangos aqui, temperar, daqui a pouco a gente põe para cozinhar. E vai preparando os legumes. Tá, mas então eu quero que o senhor fale primeiro. Explica, esse frango não é qualquer frango, né? Ah, não. Esse frango é caipira. É especial para nós, né? Especial pra nós, porque o sabor é outro, né? É outro, mais cheiroso. Então, que vai na sua galinhada, além do frango? Ou a galinha, né? Porque isso aí acho que é frango. É frango. Então faz galinhada, mas o frango é a mesma coisa. Morreu faz parte, né? Morreu faz parte. Então é cebola, pimentão, cenoura, tomate e Alho. alho. Sal com alho é o principal do tempero, né? Sal com alho é o principal, né? É, alho. Tem um tempero normal de outras carnes. O tempero meu é bem simplesinho. Mas o senhor coloca, por exemplo, um pouco de limão ou vinagre para tirar o gosto do frango, não? Ah não, eu lavo antes. Lava? Lavar com vinagre. Lava com vinagre. Mas deixa de molho no vinagre, não? Não, não precisa não, você Não vai precisa. lavando. Só dá uma lavadinha, Isso, né? vai lavar, tirar essas gosminhas que tem e dar uma ajeitada no corinho aqui. Tá. E lava com vinagre, tirar essa... Agora eu tô vendo que vai todas as partes aqui, né? Todas as partes. Todos miúdo, vai pescoço. Normalmente quando a gente faz por aí, a gente faz mais do frango branco porque é mais fácil, né? É mais barato também, É barato também. É. Então aí é coxa sobre coxa. Alguns eu faço de peito, mas algumas pessoas pedem. Eu acho que fica meio seco. né? Com peito, né? É, a coxa sobre coxa é ideal. Aham. Do frango branco. Agora se tiver o caipira é muito melhor, né? O cheiro é outro. O cheiro e o gosto é outro, né? É outro. A gordura é outra. É outro. Mas é o processo, então, o senhor vai pegar, primeiro faz o arroz, faz junto, como que é? Não, faz o frango, deixa de lado com bastante caldo. Faz o tempero já meio fortão. Meio salgadão, coisas. Mas o tempero é só sal com alho. É só com alho. É. Aí depois você pega a cebola, com a cenoura, o tomate, o pimentão, dá uma fritada nele, coloca o arroz, dá mais uma fritada. Aí como se fosse fazer o arroz normal na hora de pôr água, você vira o frango com o caldo e vai chegando. Com pouco fogo para não queimar. Queima fácil pra caramba. Descuidou, queima. Tem que ser fogo fraquinho e sempre mexendo. Tem que ser fogo fraco, né? É. E esse é um prato mais ou menos rápido, né, seu É. João? Dá o quê? Depois tá preparadinho, é 50 minutinhos, tá pronto pra comer. Depois que engrenou tudo, Porque né? a pessoa come da almoço pra janta, da janta pro outro dia, mas eu acho que não fica bom, né? Gostoso é comer na horinha É que na faz. hora, né? Molhadinho, quentinho. Tá certo. E as mulheres vão ajudar ou vai ficar só olhando? Como que é? Vai me ajudar. Vai ajudar também? Opa, tranquilo. Ô, seu João, precisa de ajuda ou não? Daqui a pouco nós vamos, né, seu Daqui João? a Só tô pouco. esperando o seu João terminar de cortar o frango. Tá certo. Alguém já acendeu o fogo aqui, né? Tô Já vendo. acendi. Já tem uma água quente aqui em cima, já? Já tem. E a água para lavar tem que ser quente ou não? Ou é fria mesmo? Na fria mesmo passa o limão, passa o vinagre, né? Passa o vinagre e Vinagre ou lava. limão, mas normalmente é vinagre. Então tá bom. Agora o senhor tá destrinchando o frango pra Daqui a pouco lava ele, temperar, temperar. deixa do lado, daqui a pouco já põe pra ir cozinhando. Esse frango foi morto hoje, viu, seu João? Beleza. Bom, né? As tábuas minhas, tem bastante tábua, eu não posso ver pedaço de tábua, eu faço a tábua de corta carne, tudo com ferradura, assim. Ah, essa tábua é sua, né? É. É aquela que o senhor mostrou no vídeo lá. Isso. E essa faca aí, o seu João, onde você arrumou ela? Essa faca é feita no, É com mola de Kombi isso? é feito no ferreiro, né? Eu nunca vi uma faca assim. Isso aqui deve ser pedaço de gancho, com esse Ah, parece mesmo, né? de roça-pasta. Hoje não usa mais, né? Hoje é só roçadeira. Pois é. Provavelmente que é aquele pedaço de gancho. Ou Essa faca é sua ou é do Amado aqui? É minha. É sua? É. Mas o senhor comprou ela assim já? Essa faca eu ganhei ela. Ganhou. Mas ela tem alguma serventia, o fato de ser arredondada assim, não? Ah, normalmente para abrir porco, né? Você não fura a tripa. Normalmente fura você vai matar o porco. E a pessoa às vezes esquece de porco. Trata de manhã, você vai matar, não tá de furar a tripa, dá uma zebra do caramba. Tá pondo a faca. Ah. Agora essa aqui não tem como, né? A ponta fica pra cima. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Assim, ó. Tá na hora que você vai cortar, a ponta tá pra cima. Ah, assim você faz pra abrir o porco. Ah. Normalmente quando você vira assim, pega a ponta da faca, dá uma zebra danada. Bom, já tem uma boa serventice aí então, né? Na roça, pelo menos. Essa tem. faca aqui, eu vendi uma galinha pra um colega meu, fui lá levar a galinha pra ele, cheguei nessa faca jogada lá no chão. Na terra lá, ferrugem. Nossa, jogada. É, eu falei, ô alemão, aí aquela faca ali. Ah, aquela faca não presta, o rapazinho jogou fora. Eu falei pra ele, dá ela pra mim então, ela pode levar.
Eu tenho bastante faca, mas a melhor que eu uso mais é essa aqui. Porque o inox, você sabe, o inox não presta de corte. Não presta. É 5 minutinhos e já... Tem que ser ferro já mesmo, tá bom. né? E essa aqui foi o professor de luteria. Ele tava fazendo a faquinha e acabou de fazer e me deu. Não é inox também, é ferro também. É ferro, É um né? facãozinho. Mas de ferro pega fio, né? É. Inox é muito ruim. Eu não gosto de nada, nem panela de inox eu não gosto. Aí pra a briga em casa minha aí com a minha mulher é negócio de fazer arroz naquela panela elétrica. Ah, é? Fica com gosto de plástico. Concorda comigo ou não concorda? Não fica o arroz gostoso. É, não é a mesma coisa. Mas ela faz com tempero na panela? É, faz normal, mas não fica bom. Não, porque nem dá pra refogar direito ali, né? Não refoga mesmo. Eu não sei como funciona, mas eu nem quero saber. Nem quero saber. Eu sou caipirão mesmo de tudo. Se forninho, micro-ondas, se forno em casa, nunca pus a mão. Nunca Mas na sua casa tem? tem, né? Mas eu nunca usei, pra mim usar não. Nunca. É pros outros usar, né? Boa tarde, né, gente? Chegou o locutor. O locutor do vídeo. Enquanto vocês estão mexendo aí, eu tô vendo que vai faltar um pouco de lenha. E eu vou arrear a tropa aqui, eu vou arrear a tropa aí, vou lá na cangaia lá, eu vou pôr uma lenha lá, eu vou trazer aí, porque o negócio vai estar bom demais e a lenha é meio pouco. Vai ter que queimar muita lenha. Vai ter que queimar muita lenha. Eu Então, tô vendo seu João, enquanto ele vai ajeitando aqui, eu já tô com a tropa ali meio no jeito ali, eu já vou botar um jacá Você vai puxar a lenha do jacá? vou pular dentro no jacá ali, vou trazer tudo na cangaia lá, porque o lombo não tá aguentando mais batear não. O cavalo tá meio velho. Eu vou buscar lá, né? Daqui a pouco eu tô chegando. Tá bom. Uma lavada boa com vinagre pra sair as impurezas, né? Pra tirar aquele cheirinho forte, né, Diego? Isso. Nossa, 5 frangos, né? No acabamento dele. Ele tem uma gosminha, né? Então você passa o vinagre e sai tudo, tá vendo? Aham. Aí vai botando aqui na panela. Aí depois você vai passar o sal com alho. Isso. Depois, quanto mais tempo ele ficar no sal com alho, melhor pra pegar o sabor, né? Melhor, é. Mas no nosso caso, acho que vai dar umas 4 horas pegando ele. Ah não, porque tem que cozinhar melhor, né? E o frango caipira é mais duro. Ah, ele é mais duro. É, tem que cozinhar ele só preparado. Pô. Tá só no acabamento na hora. Mas o senhor refoga a cebola primeiro com o pimentão, não? Como que é? É, tá bem. Cebola, pimentão, cenoura, tomate. Tudo Refoga. refoga e depois já joga o frango. Depois o arroz, né? Ah, mas pera aí, como ele cozinha no tempo do arroz, esse frango? Não. O frango já tá pronto de lado. Deixa de lado lá, com o caldo. Ah, você vai cozinhar ele Ah, separado? é. Deixa lá. Sem tempero? Não, com tempero normal, mas... Só com sal e alho? É, deixa aqui, tempero normal, deixa lá. Aí você frita a cebola, o tomate, a cenoura, dá uma fritada nele. E Ah, agora eu entendi. eu coloco o arroz, dá mais uma fritada. Aí como se fosse fazer o arroz normal. Pôr água, você vira o frango com o caldo. Entendi, E já tá. faz o frango meio salgadão, meio forte o tempero. Às vezes nem precisa pôr mais. Por Se mais precisar, sal você chega um pouquinho. no arroz, né? Se Tá. precisar, você chega o mínimo possível. Mas parece que é tudo novão esse frango, viu? É. Pela cara você tá vendo, já que não é velho, né? É um saco quando tem uma galinha e um frango, é complicado. Aí não dá o Não tempo. dá, tu tem que cozinhar separado. É, Adiantar a galinha ou o galo, no caso. isso é. Senão dá uma zebra danada. Você vai ficar Um no desmancha e o outro fica ponto. duro. É, isso mesmo. Se a galinha tá no ponto, desmancha. Se o frango tá no ponto, fica duro. Agora que eu quero ver o que você vai fazer com isso. Vai passar o sal e alho, né? Eu trouxe tempero feito ali, mas eu acho que eu vou fazer um alho socado no pilão. Vai socar. Fica melhor. Né, Cacildo? So- Isso, seu João. Dá mais gosto. Socado na hora, né? Eu trouxe. O senhor quer que rala a cenoura ou vai cortar, senhor? É ralado. Rala. Ah, é ralado a cenoura? Não é? Ah. Tá, o senhor
Vamos colorar pra mim, velho, se dá uma corzinha. Um pouquinho só pra dar uma corzinha, né? Eu esqueci de trazer. Apesar que esse aí já meio amarelo, tem né? uma cor, né? É. Ah, o branco fica muito branco, fica feio, fica meio azul. Meio azul. Acho que tá fazendo a pessoa ver se o Uber tá muito salgado, porque na verdade ele vai ter que salgar o arroz tudo, né? Não, esse aí é sal pra tudo, né? É, às vezes falta um pouquinho, você tem que... Esse sal você tá calculando que é pra quantos quilos de arroz, mais ou menos? Eu vou fazer um pacote de frango. Um pacote de 5 quilos? É. Então, Normalmente 4 frangos eu faço em 4 quilos, mas esse aqui esse tem uma panela grande, eu vou fazer aquela panela maior lá. Ah, porque essa aí tá pequena, né? É, aqui não dá. Ah, o colorau. Vai ser 5 quilos de arroz. Quanto você comprou de tomate? 1 quilo e qualquer coisa. Fala 1 quilo, mas normalmente tudo mais, né? 1 quilo pra uma panelada aqui com 4 quilos. Ali tem 1,3 kg, 1,2 kg, mais De ou menos. tomate, você tá falando? Pimentão? Tomate, pimentão, 1 quilo e qualquer coisa. Cebola. Cada um, cebola. 1 quilo mais ou menos cada um. Tudo mais 1 quilo, quilozento mais ou menos. 1 quilo e mais um pouquinho, né? É. Agora, o sal e o alho a pessoa põe quanto ela quiser também, né? Ah é, o alho quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Agora aqui, mas a hora de temperar, eu vou deixar o figuinho separado pra pôr ele bem depois, depois derrete. O que é esse? É os miúdos? Some, né? É. Aí depois eu tiro ele na hora de pôr lá, deixo ele pra pôr mais perto da hora. Porque senão ele cozinha demais, né? É. Aqui na roça, o pessoal antigo da roça, ele pegava as paias de alho, paia de cebola, do jeito que tá aqui, e eles colocavam no fogo ou colocava numa bacia e colocava nos quartos. Era um tipo de uma proteção, uma cultura que eles preservavam. Diz que tivesse alguma coisa errada, isso aqui, as coisas ficavam até bem melhor, sabe? Protege das coisas ruins. É. Peraí, deixa eu filmar ela. Deixa eu filmar ela. Porque o pessoal ia nas festas de domingo de ramo, eles pegavam o ramo, era palha palha de alho e palha de cebola, e deixavam nos dias que tinha chuva brava, uma criança estava meio doentada, e a cultura deles curava com essas coisas, era um tipo de um benzimento, e dava certo. Então aqui também tá dando. Aqui também tá, né? Aí você pega essa cinza e depois Não, você... essa cinza ela já purifica o ar, o clima, já muda um pouco. Ah, mas não precisa levar nos quartos Não, isso? não, daí normalmente eles faziam, colocavam numa bacia e colocavam nos quartos assim pra fazer tipo de um incenso, sabe? Ah, tá, pra queimar dentro do quarto. Ah, tá. Agora aqui a gente põe no fogão de lenha e ele vai purificando também. Purifica a casa inteira. A casa inteira. E se chegar um caboclo aí meio emperrado, meio isso, aquilo, ele muda o juízo dele. Aí vai o tomate. A cenoura, o pimentão e a cebola a gente põe junto. Você põe, lava ele. O tomate a gente deixa mais depois, porque o tomate é mole, né? Ah, o tomate você deixa pra depois? Depois é muito mole. Muita água, né? Pode até... Senão não frita, né? É. Agora eu vou perguntar uma perguntinha chata. Por que você usa óleo de soja? Por que você não usa uma bainha de porco? Então, Não tem. quando tem, Ah, porque não tem? Mas tem O porco tá vivo ainda, né? melhor ainda. É. Deixa eu chegar aqui. Bom, deixa eu entrar nessa prosa aqui, que ele Por está favor. perguntando pro homem aqui que está o cozinheiro, o seu João Lipe, o homem conhecido da região aqui, da Serra da Mantiqueira. Eu tô botando ele contra a parede aí, né? Botando ele contra a parede. Aí eu vi uma prosa aqui dizendo por que ele não faz a galinhada dessa com gordura de porco.
Aí, como diz aquele ditado, é que eu não contei pra eles que eu tenho uma rada de gordura ali, tá? Mas agora já contou então. Então, mas eu tenho lá, então ele vai fazer a galinhada com gordura de porco. Resolveu o Essa problema. aí? Aqui dá gordura pro senhor fazer a Oh, galinhada. beleza, mas é bom levantar o assunto, né? Porque aí as coisas boas aparecem. Olha lá, tem a gordura. Levantou a capivara. Isso aí é carne de lata, não? Carne de lata. Ai, Pega a ai, ai. escumadeira e levanta um pouco a carne aí. Ah, beleza. Não, já dá pra ver. Porque hoje tá quente, a carne tá até derretida. O óleo é emergência, né? Normalmente você faz por aí. Emergência, É né? bastante, é difícil, mas se quiser, não é melhor. Esse porco é da onde, ô Cassino? Daqui mesmo. É daqui? É. Quem que mata? Quem que mata? A Mato matou, eu ajudei a limpar. Aham. Mas vocês fizeram chorizo, linguiça? Não faz? tudo. Vai também? Fizemos. Ô, beleza, mas chama O eu o outro dia lá que tá for fazer brigando, esse o negócio outro que eu lá quero tá- filmar O também. outro lá tá brigando, uma mata com dó, querendo matar Deixa ele. eu contar um caso que aconteceu esse dia atrás. Conta aí, mano. Eu tava lá na praça e eu prosendo aqui, prosendo ali, tinha uma turma de gente, tinha um pessoal meio estranho lá numa roda de gente e ia chamar eu pra ele, ô seu Amado, como é que vai, tá? E o rancho lá, como é que tá? Tudo bom, tudo bom? Aí eu cheguei perto deles e eu vi uma prosa lá, tinha um homem do lado falando que ele era caçador. E ele falou que tinha matado uns porcos do mato, umas pacas, uma carne muito gostosa, ele fez carne de lata, fez chouriço, disse que fez até linguiça. Aí eu falei com ele assim, mas então eu vou aproveitar também, porque eu matei esse dia atrás lá, umas pacas lá também, e matei um porco também do mato. E eu acho que eu vou fazer também. Aí o senhor chegou perto de mim e falou pra mim assim, o senhor matou o porco mesmo, matou o paco? Eu falei, matei. Ele falou, você sabe com quem que você tá falando? Eu falei, eu não sei não. O senhor tá falando com o delegado do Ibama. E eu falei pra ele assim, o senhor sabe com quem que o senhor tá falando também? Ele falou, quem que é você? Eu falei, sou o maior cascateiro da praça aqui. O Amado, eu já ia falar que isso aí não dava pra entrar no vídeo, não. Se fosse verdade, eu falava, vou ter que cortar. Eu falei assim, e o senhor tá conversando com o maior mentiroso cascateiro da região aqui. Eita. Eu já tava ficando nervoso aqui desse lado já. Deixa eu falar mais uma aqui. Mais uma. Viu? Daí, inclusive, esse dia atrás veio um pessoal de uma emissora de televisão aí e ele queria fazer um documentário na cidade pro pessoal, a terceira idade, aqueles velhos mesmo, que tem muita qualidade de vida aqui na cidade. E eles querendo fazer uma pesquisa aí, porque tinha muita gente velho na região aqui, então eles estão a fim de ver quanto a idade deles, o quanto tempo, o que eles fazem para permanecer essa idade e essa vitalidade. Aí ele andando para lá e andando para cá, aí eu estava até acompanhando com eles, eles chegaram num banco lá, tinha 3 senhores de idade, mais velho mesmo. Aí eles foram meio por etapa. Chegaram num tiozinho lá, eu falei para eles, aqui é fulano de tal. Ele falou, o senhor conhece? Ele falou, conheço, esse eu digo. Aí entrevistamos ele, falou assim, o que o senhor faz para manter essa idade? Ele falou, eu não bebo, não fumo, eu durmo bem, como bem, faço caminhada, venho aqui na praça contar causa aqui, isso me distrai, eu estou com 94 anos de idade. Aí tinha um outro mais velho ainda. Aí ele, cheguemos lá e falei, daqui é fulano de tal, é o senhor fulano, assim. Aí ele pegou e falou assim, como é que o senhor faz para ficar nessa idade com essa vitalidade? Aí ele falou, eu também não bebo, não fumo, não faço nada de errado. E bebo bastante água, bebo líquido, faço uma caminhada, trabalho um pouco na foice, na enxada. E vou levando, tô com 98 anos. Aí tinha um outro do lado que era mais velho ainda. Aí chegamos lá e eu falei, esse daí eu não conheço bem direito ele não. Mas vamos entrevistar ele. Aí chegamos perto dele, e eu sei, o que você faz para estar nessa situação aí? Ah, eu bebo, fumo, gandaia, tudo que não vale nada eu uso e faço e não tô nem aí. Mas quantos anos o senhor tem? 35? Eita. Ô, seu João, eu vi que você botou gordura de porco ali no Põe um pouco aí. frango. Então, aí, isso aqui, essa panela então já vai direto pro fogo, Agora vai. do jeito que tá. Isso.
Ô, seu João, aí de vez em quando dá umas mexidas, né? É, vou dar uma mexidinha. Uma fritada boa nele, fritada não, muito não tem como fritar muito. Eu quero que ele começar a chiar, vai pôr numa água de pouquinho. Não enche de água não. Vai pôr É, tem que ser de pouquinho, é. pouco. É. Isso aí você vai dar uma refogada, ô, seu João? E por que você deixou um restinho de cebola e pimentão por fim? Tá decorado, pô. Ah, é pra decorar? É. Ah, quando estiver pronto? Você veio morar aqui? Eu venho. Ah, então vem. Aí nós vamos fazer um... Um forró. Eu tô aqui que gosta. Vai dançar hoje à noite, seu Bastião? Eu vou dançar? Vai dançar? Eu vou dançar. O Chiquinho não pode, que tem o joelho ruim, né, Chiquinho? Dói, mas dói aqui, responde aqui. Dança com uma perna só, velho. Aí eu faço. Fique A aqui, dança do Saci. O joelho, senhor. ó. A dança do Saci Pederê. Do Saci, é. Quem tem uma perna ruim dança com a outra. velho. É. Ei, mas não diverti muito já, não? Como é? Como é? Bastião, fala pra nós aí, ó. Vamos prosear que nem nós era moço. Quando o senhor era moço, catava bastante moezada ou não catava nada? Nossa, então depois dos 8 anos meu, depois que eu passei de 15 anos pra frente, É. a coisa ferveu. Ferveu? Mas não dava Ai, moleza mesmo. Rapaz, mulher de que jeito? Você trabalhava com um tonto no meio da semana. Quando chegava o dia de sábado, você ia dar trabalho. Mas aí que é gostoso. Você Ô, Bastião, dançava, é? mas na época agora nossa mais novo, assim, nós namora dentro do carro, namora na casa, né? Na época de vocês lá era atrás do paiol, do curral, como é que era? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Fala aí pra nós então. Nós estávamos dançando baile, tinha uns dois pretos que tocavam, um tocava sanfona, É. o outro tocava. É a banda do Zé Pretinho? Não é, né? E daí ele começou a tocar, rapaz, já de madrugadinha. É. E nós dançando baile, nós dançando ali. E tinha lourinho? E- Lourinho tinha? Ah, tinha, eu posso escolher. É? Ah, tá. Mas e aí, conta aí pra nós. Você escolher. De repente, eu arrumei uma namorada no bar. Arrumou? Arrumei- Bonita ou não? Bonita, Ajeitada, arrumada mesmo. arrumada, um toncuda. Ah, caneludo. E aí, o que que deu? Chamou pra dançar Aí- e o que que coisou? E combinamos, dançando ali, combinando com ela, né? E o dono do terreno lá, da casa, morava pra cima, o bar era na casa dele, e o mangueiro dele é lá embaixo. Aí É. nós fomos namorar lá no mangueiro. Lá no Mangueiro? Aí eles fizeram mais ou menos
4h30, 5 horas da manhã. O bezerro dava um berro lá, o senhor dava um beijinho. Não. Dava 2 berros, 2 beijinhos. Ah, o beijo foi um pro lado, o outro pro outro. Nossa senhora. E a bezerrada ficava berrando que nem doido lá, e vocês lá. A bezerrada queria beijar também. E aí? E daí, quando nós estávamos bem agarradinhos, namorando, bem agarradinhos, acendeu a luz do mangueiro. O homem 5 horas da manhã o homem tava encostando tirar o leite? O pau comeu. O homem ia descer um barranquinho assim, Pra ir tirar o leite e os 6 lá. E nós lá. Ela foi para uma banda, eu fui para o outro. Viu, Bastião? Uma vez eu perdi o juízo também por uma história igualzinha daí. É? Olha, o homem cobriu na guasca. Ah. Olha, nunca mais Esse dia não apanhei não, porque Não, eu não apanhei. demorou Eu- chegar na mangueira. E eu até hoje, quando eu lembro da sua que eu levei, eu já desmaiei 3 vezes. É uma surra Mas isso daí, Bastião, é uma das primeiras, né? Foi das primeiras. É, mas sempre tem mais, né, Bastião? Ah, nossa vida. Chegava no embalo lá, você dançava, você tá dançando. Você vê, hoje a gente vai no baile, nós vai de carro, vai de moto, naquela época o europeu a cavalo, né, Bastião? Mas o tio, mas teve um bailinho e ele dança aí bonitinho hoje. Dança. Ele tem a bundinha rebitadinha e fica assim. É. ó. Eu fui um bom caçador, mas não gosto de lembrar, porque perdi minha esposa na beira do Pantanal. Só ficou eu e o cachorro e o filho pra criar. O cachorro era valente, ensinado pra caçar, mas pra mim era mansinho, parecia um gatinho desse da raça angorá. Lá naquela redondeza tinha uma onça pintada, a tal onça que matou a minha esposa adorada. O terror lá do sertão não caía na emboscada. Eu jurei fazer vingança, saí firme na caçada, pra sair rezei o texto, meu filho eu deixei no berço e o cachorro eu deixei guardar. Procurando aquela onça eu entrei na mata dentro. Depois de andar bastante parei, pensei um momento que eu tratei bem da criança, lhe dei bastante alimento. Pro cachorro não dei nada, nem água e nem mantimento. Se ele ficar com fome, o meu filhinho ele come. Foi esse o meu pensamento. Abandonei a caçada, voltei pra casa chorando. O cachorro ensanguentado veio logo festejando. Você matou meu filhinho, seu criminoso tirano. Dei 2 tiros no cachorro, morreu na boca do cano. Mas quando cheguei na porta, encontrei a onça morta e o meu filho
essa moda, a primeira vez que eu mas é escutei ela foi bonita, num né? festival lá em Jonópolis, cara. Eu falei, nossa, vocês têm que cantar de novo. Pegar um gosto de café. Jogar essa música, a água vai dentro. Toda vez que eu olho assim, Ferve aí, ferve aí. nossa. Põe essa. Acho que é a minha canta boa noite.